Hoje trouxe esse artigo, que é um review, né? De vez em quando é legal, em vez de, como o Nelson falou, tem os artigos todos, e às vezes você tem, como aqui, desde 2015, e isso pode ser uma. Vê aí o. Guilherme, tem algum áudio? Não sei se é Nelson que está aberto aí. Fecha o áudio aí. Foi? Foi. Esse review é de 2015. Logicamente, alguns dos estudos que ele vai citar aqui já se concluíram, que não estavam concluídos ainda nessa época, mas vai ter um conceito no final sobre o que é e como deve ser feito o Treat and Extend, que, como o artigo já fala, é um consenso de experts, e esse consenso é válido independente dos estudos que a gente já tem publicados hoje. Esse é o consenso atual para fazer o regime de tratamento Treat and Extend. Então, esse artigo é ótimo para sedimentar. Muita gente ainda tem dúvida de como conduzir. O que é o Treat and Extend? Aonde eu começo a avançar? Quando eu recuo? Qual é o regime que eu faço? Então, a gente sabe que basicamente tem o regime de tratamento. Isso vale para DMRI, oclusão vascular ou diabetes, edema macular diabético. A gente tem o regime mensal, que é inviável hoje em dia, mas que é o que foi feito em todos os trials pivotais para aprovação das drogas lá no seu início, doses mensais, fixas. Desculpa. Gente, eu vou pedir para vocês um segundo, que eu tenho que atender esse telefone. Um segundo. Ó, então, eu estava falando dos regimes, né? O regime fixo, que é um regime proativo, o regime PRN, que é um regime reativo, ou seja, você só trata quando o paciente piora. O proativo, como já diz o nome, você realiza antes de qualquer piora, você vai tratando o paciente. E o Treat and Extend, que é um regime proativo, ou seja, ele é feito para que você evite recidivas no paciente, ou seja, você vê e trata todas as vezes que o paciente visita você. Então, ele é uma forma intermediária de não quebrar o sistema, de ter que fazer mensal, não submeter o paciente a um tratamento desnecessário e também, logicamente, de ter que fazê-lo injetar todo mês, receber uma injeção no olho. E o PRN, a gente viu em vários estudos que foram feitos depois de vida real também, que o PRN nunca alcançava, nenhum estudo, alcançava o resultado visual final dos estudos pivotais, os estudos de regime mensal. Então, tinha uma lacuna aí. O fixo é muito complicado de fazer, o PRN é muito solto para se fazer. Então, hoje em dia, o regime ideal, considerado ideal de tratamento das doenças vasculares retinianas, está sendo consagrado como Treat and Extend. Então, esse review com consenso, a gente sempre gosta de falar de consenso, né? O Japi falando, o Nelson falando, a Marcela falando, o Guilherme falando, é um consenso de experts, é a melhor maneira da gente sedimentar o conhecimento e falar a mesma língua. Eu sempre cito esse artigo da Retina, né? Revista ótima, os autores, vários aqui a gente já falou, Bailey Frond, o Korobelnik, que é um francês, quem mais aqui? Muito bom, Paulo Lanzetta, que é italiano, o Stephen Michaels, o Carl Regillo, americano, o Tadayoni, que é francês, Sebastian Wolff, que é alemão. Só gente boa se juntaram para fazer esse consenso em algumas vezes. Bom, falando, né, do regime de Treat and Extend, ele já mesmo critica aqui, né, no início do artigo, né, ele fala o porquê que a gente está falando do Treat and Extend. As injeções mensais, com visitas mensais, reduzem muito o compliance, ou seja, a adesão do paciente a um tratamento de longa duração. E aumenta muito o custo, lógico. Imagina você falar para o paciente que ele vai ter que ir todo mês no seu consultório, levar injeção todo mês para o resto da vida. Porque diabetes é isso e degeneração macular é isso, oclusão vascular até menos. É impossível. Então, isso foi feito porque nos estudos pivotais, e para quem não sabe a palavra pivotal, é um estudo pivotal, é um estudo que é feito para aprovação de um determinado tratamento. Então, pivotal, você só cita esse termo em estudos de fase 3, que são feitos para
estudos clinical trials randomizados para aprovação de uma droga, nível de evidência 1. Um estudo pivotal automaticamente é um estudo nível de evidência 1, um clinical trial randomizado. Então, só dos pivotais, porque você seguia por 1 ano ou até 2 anos o paciente. Todos os pivotais que a gente viu de DMRI, diabetes e tudo, que foram depois seguidos por 5 anos, por exemplo, ou viraram PRN, ou viraram Treat and Extend, eles não viraram mais mensais, só até 2 anos. Então, como isso era inviável, surgiu a ideia do Treat and Extend, que ninguém sabe muito bem de quem começou. Algumas pessoas dizem que foi o Bailey Front que introduziu esse termo, outras falam que foi o pessoal da Europa. Não importa, é o termo que se usa hoje, de tratar e estender. Tem uma variação grande também nos regimes, na seleção do regime de dosagem e tratamento na nossa prática clínica e entre as várias doenças. Então, por exemplo, quando a gente fala, tem muita gente que fala hoje em dia no PRN, o PRN é ao gosto de cada um, né? Ao bel prazer. O PRN cada um faz de um jeito. O PRN clássico que foi descrito era você fazer 3 doses mensais, né, seguidas, e depois tratar só quando o paciente preenche critérios de recidiva. Aí cada doença tem o seu. Mas hoje em dia tem gente que faz PRN de início, né, que eles chamam de capped PRN, né, é o PRN cortado. Você faz uma e passa a acompanhar já desde então. Tem um monte de alternativas. E o Treat and Extend também. Dependendo da doença, de como se fazia, tem uma confusão grande de se dizer o que é Treat and Extend para qualquer doença. Então, esse artigo vai consolidar isso e tem um algoritmo no final que eu quero que vocês guardem. Então, o objetivo desse report, desse review, é fazer um consenso da melhor prática no dia a dia para o uso do tratamento de Treat and Extend com os agentes anti-VEGF, seja para edema macular diabético, trombose venosa ou degeneração macular. E com qualquer um dos 3 conhecidos hoje em dia, ranibizumab, aflibercept e bevacizumab, tá? Independente do anti-VEGF. Eles fizeram isso em 2 grandes reuniões, uma em Roma em 2014 e outra em janeiro de 2014 e outra em Tóquio em abril de 2014. O mesmo grupo se reuniu e, baseado na observação de cada um, na leitura de vários trabalhos publicados que ele lista aqui nas tabelas, eles chegaram à conclusão de qual seria o consenso para isso. Bom, evidência científica quanto aos estudos de Treat and Extend. Até aquele momento, tinham 11 estudos de Treat and Extend, já contabilizando mais de 1.000 pacientes. Hoje em dia, eu tive o trabalho de ver, isso foi 2015, né? Hoje em dia, a gente já tem 32 trabalhos descritos de evidência boa em Treat and Extend, já tem, então você vê, triplicou. Não mudaram o consenso, tá? Então por isso que esse artigo aqui é muito válido. O consenso para os artigos que vieram depois foi feito a partir desse que a gente está discutindo, então vale do mesmo jeito. E eles vão citando aqui nas tabelas, e é legal para quem não conhece ou não acompanha, a gente sabe que tem 5 níveis de evidências de trabalho clínico, eu já falei isso outras vezes, e ele fala que os estudos, por exemplo, esse aqui é do Michael Engelbert, que é do pessoal de Nova York, um estudo retrospectivo que acompanhou por 36 meses só casos de neovascularidade tipo 3. Fez um regime de Treat and Extend. É um estudo de nível 4 de evidência. Por que é nível 4? Poucos pacientes, sem grupo controle, retrospectivo. Nível 4. Nível 5 de evidência, para vocês terem ideia, é a minha opinião. Eu acho que tem que fazer PRN. Então, estudo de baixo nível de evidência. Nível 4, nível 4, nível 4. Na próxima página, ó. Nível 2, aí você já presta mais atenção. É um estudo randomizado, follow-up 12 meses, em membranas, né, recorrentes. Eles faziam, acompanhavam, tinha grupo controle, nível 2 de evidência, mas não era um clinical trial randomizado. E vai assim, ou seja, nenhum deles era nível 1. Nenhum de Treat and Extend, nenhum. Tá? Calma aí que eu acho que eu pulei. Depois ele fala dos outros aqui. O Lucas, por exemplo, que é um estudo, o nosso residente aí, Lucas, ele aí, ó. O Lucas é um estudo grande que comparou o Avastin com o ranibizumab, tá? E que viu não inferioridade entre os dois no regime de Treat and Extend, tá? Mas foi um estudo quase em vida real, nível 2 de evidência. Isso aqui só para vocês verem, é legal porque ele retrata para cada estudo qual foi o nível de evidência. Bom, pegando esses 11 estudos na época, eles sugeriam que você tinha uma melhora tanto na acuidade visual quanto nos desfechos anatômicos, ou seja, OCT, em quase todos esses artigos, tá?
seja ele o nível de evidência que for. E eles usavam o Treat and Extend. E essa associação foi, esse tratamento, esse regime de tratamento foi associado a melhoras maiores e mais precoces da visão, quando comparado com o PRN. Então, a gente vai ver durante esse artigo que, independente da droga, se você pegar no regime fixo, os resultados são melhores, mas tem uma série de complicadores de você fazer o regime fixo em qualquer tipo de doença. O que chegou mais perto, com evidência científica, do regime fixo foi o Treat and Extend, sempre superior ao PRN. Porque você está tratando proativamente, você não está deixando a doença piorar para retratar. O PRN é reativo, você espera piorar para tratar. O Treat and Extend foi mais ou menos parecido, similar across studies, a maioria deles usando 3 meses, loading dose, né, como a gente faz hoje em dia, 3 aplicações mensais, e isso persistia até que nenhum fluido fosse visto no ACT. Então, primeiro erro, se fala muito de Treat and Extend. Tem gente que tem o conceito de que Treat and Extend é 3 doses, a 4ª dose feita daqui a 1 mês, e a partir da 4ª dose, não tem, fez a 4ª dose, não tem líquido, 2 semanas. Ok. Só que você tem que tratar até ficar seco. Então, se o paciente, no Treat and Extend, você fez as 3 primeiras doses, aí depois, 4º mês, tem líquido ainda? Trata. 5º mês, tem líquido ainda? Trata. 6º mês, tem líquido ainda? Trata. 7º mês, tem líquido ainda? Trata. É fixo. Até falar, não tem mais fluido. Ou, hoje em dia, ele fala isso daqui, a gente vai falar no algoritmo final, já se tolera uma quantidade razoável de líquido. Já é baseado no fluido que a gente já discutiu, que foi um estudo ótimo, que mostrou que fluido nem sempre é ruim. Então, o Treat and Extend é fixo até secar. Sejam 3 doses ou sejam 12 doses, 1 ano inteiro. Esse é o Treat and Extend correto. É fazer até secar. Aí, quando seca, você vai começando a jogar de 2 semanas a cada 2 semanas, ou alguns protocolos mais novos, como o Alter, que é um estudo de aflibercept, que a gente já discutiu também. O Alter chegou ao ponto de você estender como o Eylea. Você já pode fazer tratamento bimensal, e algumas vezes eles estendiam até 4 semanas, quando iam esticando o Treat and Extend. Então, não só o Alter, como outros. Então, a base, teoricamente, é você fazer 3 doses e, após isso, ir aumentando o intervalo 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, 10 semanas, até 12 semanas no máximo. Alguns estudos, o Alter é um exemplo, ele chega a colocar o paciente até 16 semanas, ou seja, 4 meses. Tá? E aí, a cada 4 meses, quando o paciente vai no consultório, mesmo que esteja tudo bem, que ele esteja com o ACT seco, sem piora da visão, ele é reinjetado. Por isso que é um regime proativo. Toda vez que ele vai, ele é injetado, independente do ACT estar seco. É uma maneira de manutenção do paciente, só que em vez de fazer mensal, naqueles que chegam muito bem até o final, faz a cada 4 meses. Certo? Então ele fala isso daqui, o Treat and Extend é 3 meses iniciais, até você não ter mais fluido, depois você vai estendendo a cada 2 semanas, com intervalos máximos de até 10 a 12 semanas. Isso chega hoje em dia até 16 semanas. Na maioria dos estudos, a mácula seca era um pré-requisito para você estender, acabei de falar. Hoje em dia se sabe que a recorrência de fluido geralmente foi usada como marcador de encurtamento do intervalo, ou seja, quando você ia estendendo, tinha líquido, você encurtava mais, a gente vai falar mais no final. Hoje em dia você tem uma certa tolerância. A gente vai falar isso mais à frente, eu não vou começar a falar daqui, senão fica confuso. A resolução do descolamento do epitélio pigmentado não é necessária como pré-requisito para você poder estender. Tá? Então, tem muito paciente que o OCT ainda tem o PED, né, ou DEP, para quem goste, mas não tem líquido mais subretiniano ou intrarretiniano. O PED não é critério para ter que retratar. Se só tem o PED e não tem mais líquido sub- ou intrarretiniano, pode estender. É critério de controle. Tá? Até porque PED pode ser de vários tipos, né? A gente vai discutir isso até na aula de amanhã, lá para o pessoal do SUEL. Particularmente isso é relevante nos olhos com neovaso tipo 1, que é abaixo do epitélio pigmentado. Porque normalmente eles vão continuar
ad eterno com o descolamento do epitélio pigmentado. Porque a membrana está ali, você não faz sumir a membrana, você faz sumir o efeito angiogênico dela. Então, se você fosse tratar toda a membrana que tem PED ainda, a tipo 1 ia ser tratada mensal para o resto da vida. Tá? E a gente já sabe isso hoje com os biomarcadores, que o PED não é um biomarcador de atividade. Ok? Hoje, presente, ou seja, em 2015, não tinha nenhum approach ótimo para você fazer o switch do PRN para o Treat and Extend. Não tem nenhum trabalho, e ainda hoje não tem alguns menores, a gente vai falar isso mais à frente, alguns trabalhos menores que mostram o switch do PRN para o Treat and Extend com melhora, com o crescimento da curva de acuidade visual e diminuição da curva de espessura no ACT. Porém, como já falei antes, se você consegue tratar mais precoce esse paciente com dose proativa, com Treat and Extend, o resultado final desses que faziam um switch do PRN para o VIL, para o Treat and Extend, o resultado final visual era pior. Como em todas as outras doenças. Diabético, quanto mais precoce você faz o anti-VEGF, melhor é o resultado da acuidade visual final. Então, o approach inicial é importante. Então, começar com PRN, para depois pensar se vai passar para o Treat and Extend, se for a sua realidade, ok. Você não consegue fazer o Treat and Extend, não consegue acompanhar. Mas se puder, é o ideal começar desde o começo com o Treat and Extend como regime de tratamento. A Renata me para aqui perguntando: o aumento do PED é um sinal de atividade, não para fazer o Treat and Extend. Depende do aumento do PED. Só se o aumento do PED muito grande, que você, por algum momento, tenha líquido também associado. Nem que seja aquele líquido, você faz um PED tão grande que a borda do subretinano aumenta e cria um espaço virtual. Mas aumento de PED é sinal de alerta, atenção. Mas aumento do PED sem líquido intra ou subretiniano não é indicação de diminuir o tempo de intervalo e retratar. Não é, Renata. Ok? O Treat and Extend, tá? O Treat and Extend. É lógico que o aumento do PED vai sugerir que eu tenho que ficar de olho que essa doença pode estar voltando. Mas enquanto não tem sinal de fluido, não é necessário retratar ou encurtar o tratamento. Alguns poucos estudos usaram Alguns poucos estudos usaram o Treat and Extend para edema macular secundário à oclusão e edema macular diabético. Não tão poucos, isso eram poucos na época, hoje em dia já tem vários, tá? E são citados mais à frente. A gente vai falar deles. E a evidência do Treat and Extend para essas doenças, na época era ainda escassa, mas baseado na época, né, do consenso na experiência clínica, eles propuseram também o mesmo Treat and Extend, ou seja, o regime é igual para edema macular diabético e oclusão. Mas hoje já tem vários estudos, um deles, Nelson já citou, que é o Rival, a gente vai falar mais à frente, mostra um resultado muito bom do Treat and Extend com as drogas, tanto a aflibercept quanto o ranibizumab. Quando a gente volta aos estudos, por exemplo, fixos, como foi o VIL1 e o VIL2, que foram de aprovação, os pivotais para aprovação da aflibercept, eles eram de regime fixo, mas por que surgiu a ideia do Treat and Extend? Muito por causa do Eylea. O Eylea, como se fazia a cada 2 meses, né, você fazia dose mensal, e depois, por conta da propriedade da droga, você podia fazer a cada 2 meses, eles chegaram à conclusão que, poxa, se ela dura um pouco mais, será que a gente pode começar a intervalar mais isso? Observar um pouco mais e ver se o paciente fica mais tempo? Daí vieram os primeiros conceitos de Treat and Extend, tá? A partir da duração maior do aflibercept. Interrompendo aqui, só me perguntaram aqui, acho que foi o Guilherme. O loading dose das oclusões é de 5 doses ou 3 doses? Loading dose, 3 doses. Tá? É porque, em caso de diabetes de oclusão, se preconiza que você só pare de tratar, às vezes você não tem uma resposta inicial tão boa, principalmente de diabetes, e que você não deve fazer só as 3 primeiras doses e continuar fazendo fixo até 6. Que é aí que, às vezes, o paciente, o low responder, o respondedor lento, pode responder. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Você está falando no conceito de low responder, que às vezes você tem que fazer até 6 para falar que a resposta foi boa ou foi ruim. Outra coisa, Treat and Extend. É você fazer 3, aí fez a avaliação do 4º mês. Tem líquido ainda? Trata. Tem líquido ainda? Trata. Tem líquido ainda? Trata. Aí no 5º mês, por exemplo, como você citou, não tem mais líquido? Vê daqui a 6 semanas. Entendeu que são coisas diferentes? Entendi. Então, fala aqui, o VIL1 e o VIL2, o aflibercept,
fazia esse mensal, tinha um grupo mensal, no Viu 1 e no 2, tinha um grupo que fazia mensal, outro fazia a cada 2 meses. E eram mais ou menos iguais, comparados com o ranibizumab, também, que era o controle deles. Você fazia o ranibizumab, a aflibercept a cada 2 meses, dava mais ou menos uma acuidade visual final e diminuição da espessura da CT parecida. Então ele fala, pô, será que a gente pode então reduzir o número de injeções? Aí veio. O Galileu, por exemplo, foi feito com a aflibercept também. Era para as oclusões. O Vivid e o Vista foram os pivotais para aprovação. Todos eles são pivotais, ok? Para aprovação da aflibercept. Todos para a aflibercept, esse que eu estou citando. O Vivid e o Vista fez para o edema macular diabético. Todos eles foram. O Retain, já é um estudo que foi feito com ranibizumab, comparando com laser, eles viram que o paciente que fazia era randomizado para fazer ranibizumab e podia mudar por um grupo que fazia laser em determinados intervalos, com laser ou sem laser, tá? E viram que, nesse estudo, Retain, que quando você às vezes associava o laser tardio, você podia não melhorava, fazer o laser não ajudava na melhora de visão, isso é para diabetes, não melhorava na acuidade visual final, nem na diminuição da espessura do OCT. O único benefício do Retain é que o laser espaçava mais o fato de você fazer o anti-VEGF. Então, pô, mais uma ideia. Pô, será que vale a pena a gente esticar? E, de repente, alguns pacientes vão responder. Só uma pergunta. A Marcela ainda está fazendo aqui. Vai fazendo aí, Marcela. Aqui ele vai citando outros para DMRI também, não vou entrar aqui agora, todos de fase 3, de nível de evidência 3. Alguém perguntou aqui, o SUS só libera via judicial o PRN, é isso? Na verdade, não tem uma coisa correta ainda do SUS. O SUS os próprios convênios não aceitam ainda a maioria, Treat and Extend, alguns poucos aceitam. Os convênios aceitam o loading dose, tá? Só, e que você possa até fazer fixo até 24 vezes, ou seja, até 2 anos, desde que você prove que tem líquido no OCT. Ou seja, ele te libera as 3 primeiras doses. Tá? Estou falando de convênio e a base do SUS é a mesma. Ele te libera 3 doses. A partir daí, se secar, ele só vai te liberar uma nova se tiver líquido. Ou seja, Treat and Extend não rola. Você não vai justificar que, mesmo seco, você tem que fazer de novo. Eles não aceitam ainda isso, erradamente, mas não aceitam. Se tiver líquido, você pode fazer mensal. O problema é que eles começam a brigar com você. Se você não tem muito líquido, uma piora do líquido, eles começam a falar, mas não teve piora. Mas lá, na resolução, diz que se tiver líquido, você é autorizado, o convênio é obrigado a autorizar. Isso vale para o SUS. É lógico que você não vai ter droga sem. Tá? Mas o Treat and Extend não é liberado pelo SUS nem pelos convênios ainda não, até onde eu sei. Alguns poucos liberam. Mas sob contrato, sob contato direto. Bom, eu vou até também, gente, as dúvidas, eu também não vou ficar interrompendo muito, senão eu vou deixar para o final discutir tudo. A não ser coisas que eu, de repente, eu tenho que parar no meio. Senão acho que eu perco um pouco o raciocínio para vocês. Então, no Retain, eles tiveram mais ou menos 40% de redução nas visitas dos pacientes que tinham o laser associado. Então, 40% de redução na visita era 40% de redução nas injeções também. Então vamos fazer o Treat and Extend. Isso tudo foram as bases. Então, poder da aflibercept e laser ajudando na edema macular diabético. Esses foram as bases para se sugerir o Treat and Extend. Então, vamos lá. Como monitorar os outcomes do Treat and Extend com anti-VEGF? A ausência de fluido no OCT, resolução de hemorragia persistente, nenhuma hemorragia nova, nenhum leakage, nenhum vazamento na angiografia fluoresceínica. Eles foram os benchmarks, os fatores pioneiros para estabelecer o intervalo do Treat and Extend. Foram os pioneiros, mas não são os atuais. Tá? A gente vai discutir isso agora. Aí. Alguém perguntou aqui, tratar estender até quando? Até hoje em dia, o máximo que se aceita estender é 16 semanas. Ok? Não se passou disso ainda. Até porque não tem nenhuma droga que comprovadamente seja segura mais do que 4 meses. Ou seja, sem fazer a droga. Tá? Então, o máximo hoje em dia, máximo, até mais com a Eylea, que dura um pouco mais. O brolucizumab talvez venha para competir com a Eylea nesse ponto.
mas o ranibizumab não, ele não dura isso tudo. Então, o máximo são 16 semanas. Mas até ad eterno. O paciente tem que ficar fazendo a cada 4 meses, se ele estiver num grupo ótimo, sempre. As características, né, de base. Os pacientes com retinas mais finas, não estamos falando de coroide, de retina, espessura macular central mais fina, geralmente, todos esses estudos mostram que eles fazem menos injeções, porque eles começam, então vamos lá, fatores prognósticos bons para o Treat and Extend. Quando você vai avaliar a acuidade visual inicial, quanto melhor, menos injeções, mais provavelmente esse paciente vai entrar no regime de tratamento mais prolongado. Espessura central macular menor, são pacientes que respondem melhor. Menor quantidade de líquido intraretiniano, melhor. Os pacientes aqui, ó, no caso de DMRI, a gente discutiu outro dia que o neovaso tipo 3, a REP, era conhecida como uma doença que respondia mal aos tratamentos, e a gente sabe hoje em dia que responde bem ao anti-VEGF. Porém, responde bem. Porém, como mostra esse estudo aqui, os pacientes eram tratados, falou de 3 anos e meio, a acuidade visual melhorava e o fator pior eram os pacientes que tinham neovaso tipo 3. Por quê? Não é porque eles respondem mal, é porque o neovaso tipo 3 tem coroide mais fina. A gente já estudou isso. Coroide mais fina tem maior predisposição à atrofia. Então, a longo prazo, os pacientes de neovaso tipo 3 podem evoluir pior, mas eles respondem bem a anti-VEGF. Então, esses são os pacientes onde você vai tentar sempre espaçar mais. E quanto mais você injetar, mais você seca, mais a coroide é fina, mais ela atrofia. Tá? Um número grande de injeções foi consistentemente associado a um preditor de melhor visão. Por quê? Lá nos estudos que se fazia mensal, quanto mais injeções se fazia, melhor. Então, quanto mais você puder adequar os dois mundos, de você poder fazer espaçadamente um pouco mais, mas sempre injetar, proativo, você vai ter um resultado final melhor do que deixar o PRN e tratar só quando o paciente volta. Ok? Esse é o melhor dos dois mundos, é você tratar com o mínimo de injeções possíveis, mas tratar sempre proativamente. Mariana me pergunta aqui, qual regime você adota para as membranas miópicas? Tá aí, boa pergunta, Mariana. Os estudos que foram feitos para a membrana miópica e o de aprovação pivotal foi o Minerva, que foi para miópica e outras doenças, para ranibizumab, o Mirror foi para a aflibercept. A membrana miópica é diferente. A membrana miópica ela responde muito rápido e, mesmo assim, a maioria dos consensos hoje em dia, ele não coloca aqui, mas a maioria do consenso não tem trabalho publicado como consenso, mas a maioria dos consensos que a gente vê nos congressos e das reuniões entre colegas é de adotar um loading dose para a membrana miópica, 3 doses, e na membrana miópica você pode estender mais isso, ou seja, você pode fazer as 3 doses e ver esse paciente a cada mês, cada 2 meses, cada 3 meses, e geralmente esse paciente você pode estender para 3, 4 meses e retratar. Ou até adotar um PRN. São membranas que respondem bem e geralmente se comportam melhor do que o dos anos. Tá? Então, qual regime que eu adoto? Na minha prática, para automíope, eu ainda tento, sempre que eu posso, qualquer paciente que faz injeção, eu tento fazer o Treat and Extend. Mas no míope, eu sempre consigo, eu não estico a cada 2 semanas, eu estico a cada 4. Então, está seco, eu vejo daqui a 2 meses. Está seco, eu vejo daqui a 3 meses. Está seco, eu vejo daqui a 4 meses. Injetando. Quando o paciente não pode, porque não pode pagar, porque o convênio não autoriza, etc., etc., faz o PRN. Tá? Mas se puder. Bom, voltando para cá. Outro fator também, mas aqui já de estudo coletando amostra de proteínas dentro do vítreo, né? Isso aqui já é mais viagem. Essas proteínas aqui, o PDGF, o VEGF, que estavam significativamente aumentados no vítreo de pacientes que respondiam com piora da acuidade visual. Por quê? Porque você tem muito VEGF e não regredia completamente. Mas isso na prática é inviável. A gente não fica tirando a amostra de vítreo de ninguém para ver se o paciente responde melhor ou pior. Tá? Mas só para saber que já foi pesquisado isso. Então vamos lá. Vamos para a parte principal. Isso foi a introdução. Espero que todo mundo tenha entendido, não tenha sido enrolado para explicar. Mas agora a gente vai para a parte principal, que é o conceito que todo mundo tem que sair daqui
de algoritmo de o que é Treat and Extend, como se estica e como se retorna. Ok? As injeções mensais têm que ser feitas primeira, segunda, terceira e continuar até que você tenha completa resolução do líquido subretiniano ou intrarretiniano, sem nenhuma hemorragia retiniana nova. Número 1. Você não tenha progressão da redução, ou melhor, você não tenha mais redução do líquido subretiniano ou intrarretiniano no OCT por pelo menos 2 visitas, sem nenhuma hemorragia retiniana. Aí você fala, pô, não tinha que estar seco, completa resolução? Esse critério, número 2, é o critério que foi depois do Fluid. O Fluid foi um estudo que foi feito com Treat and Extend. E eles viram que você poderia até tolerar a manutenção de líquido intra ou subretiniano se ele não mudasse durante 2 visitas consecutivas. Então, ou você seca tudo, ou você vê lá, olha, tratei. Pô, tem líquido ainda, tem aqui 50 micras de líquido subretiniano. Trata de novo. Aí daqui a um mês eu vejo de novo. Continua 50 micras. Trato de novo. Na terceira vez, você viu, continuou 50 micras, ou seja, 2 visitas consecutivas, a partir da primeira, aí você pode esticar para 6 semanas. Ou seja, aumentar 2 semanas. Isso vale para o líquido intrarretiniano, o qual é muito difícil esse critério número 2 ser preenchido. É muito difícil você ter o mesmo cisto no mesmo lugar do mesmo tamanho. Ou ele vai sumir ou ele vai aumentar. Mas para líquido subretiniano, esse número 2 vale. 3 é que você não tenha um achatamento do PED seroso ou vascularizado. Ou seja, você pode ter o líquido, você continua lá com o PED e ele não está progredindo. Ou seja, você tem um PED que pode ser grande, mas em 2 visitas ele não aumentou, mas ele também não diminuiu mais do que aquilo, ele está estável. Isso é o que ele quer dizer. Se o PED está estável, e o número 4, que você melhorou a visão lá nas 3 primeiras doses, chegou em 20/40, e em 2 visitas consecutivas não passou do 20/40, ou seja, não melhorou mais, mas também não piorou. Tudo isso é critério de progressão do Treat and Extend. Ou seja, secou tudo, melhor dos mundos. A visão melhorou, mas ela não piorou mais depois de 2 visitas. O líquido subretiniano não piorou mais depois de 2 visitas. Ou o PED não piorou mais depois de 2 visitas, se ele estiver associado ao líquido, você pode esticar para 6 semanas. E assim progressivamente. Tá? A angiografia, que era, como eu falei lá atrás, um benchmark, um pioneiro para a seleção de treatment extend, não é mais critério. A angiografia pode estar vazando, mas o vazamento a gente já sabe hoje em dia que pode ser por impregnação, por continuidade de vazamento da coroide. Então, a angiografia não é critério para retratar paciente, é o ACT. Ok? Você pode fazer angiografia no final, para você ver o controle do tamanho da membrana, mas não é critério de algoritmo para treat and extend, é só OCT e visão. Ok? Pequenas flutuações na acuidade visual são comumente observadas, a gente até brinca. Quem foi que mediu a visão? Foi o staff ou foi o residente? Né? Aquela ajudinha que você dá. O senhor está vendo lá? É O não, parece. Não, é D. Acertou. A gente sabe que varia. Então, contar as letras nem sempre varia. Nem sempre é o melhor. Então, pequenas flutuações são toleráveis. A acuidade visual, a acuidade visual, as mudanças de acuidade visual têm que ser avaliadas no contexto do exame clínico. Então, você pegou lá, o paciente viu a mesma linha da outra vez, errou uma letra a mais, 2 letras a mais, você não precisa contar na tabela TDRS. Pode ser no Snellen. Errou 1, 2 letras a mais, estável. Tá? O paciente acertou uma letra ou 2 a mais, está estável. Quando ele pula uma linha inteira, ou regride uma linha inteira, ou seja, 5, 6 letras, tudo bem, aí você pode considerar piora. Então isso tem que ser também, você tem que levar isso em consideração no teu dia a dia. Tá? Perda de acuidade visual sem nenhum sinal de atividade, ou seja, o ACT não piorou nem nada, você leva mais em conta o ACT do que a acuidade visual. Os pacientes perderam 5 letras, praticamente uma linha de Snellen, mas o ACT é absolutamente o mesmo, não retrate. Ou melhor, não retrate como uma recidiva. Você vai retratar porque é treat and extend, porque é proativo. Mas você não volta atrás, porque esse paciente pode até estar perdendo retina externa e não tendo que ser regredido por causa de líquido. Então, se você voltar atrás, você vai estar fazendo mais injeções, pode até prejudicá-lo mais.
Então, a acuidade visual só se for uma perda ou uma melhora grande. Se for pouca variação, é o OCT que vai te guiar, que é objetivo, não é subjetivo. A presença de membranas epirretinianas de tração vitreomacular podem estar relacionadas a líquido intrarretiniano, isso a gente sabe. Se você tem algum tipo de tração, você pode ter persistência de alguns cistos, e não necessariamente isso é atividade de doença. Então, prestar sempre atenção em tração, tá? Esse é um fator importante. O consenso, então, depois disso tudo que eu falei, eles concordaram que o tratamento pode ser estendido a cada 2 semanas, se a doença está estável, e os critérios são aqueles que eu acabei de citar. O máximo que pode ser estendido é 12 semanas, isso já está mudando, como eu já falei para vocês, para 16 semanas. O próximo consenso que vai sair já deve mudar isso para 16 semanas, ok? Que é o máximo que você pode esticar. Então, isso aqui é 2015, mas já pode, hoje em dia, você pode falar em 16 semanas. 12 semanas, 3 meses, 16 semanas, 4 meses. Isso pode também depender da natureza da doença e do tipo de olho que você está tratando. Então, por exemplo, isso tudo que eu estou falando vai estar no algoritmo lá embaixo que eu vou mostrar, tá? Isso tudo que eu falei pode depender da natureza da doença. Por exemplo, um paciente com degeneração macular, a gente sabe que ele evolui mal. Ele é mais grave do que um paciente com oclusão. Então, eu posso tender a esticar mais o paciente com oclusão mais rapidamente e segurar mais o paciente com DMRI, é mais grave. Paciente monocular, por exemplo. O cara só tem um olho. Eu vou já sair estendendo para 4 meses? Provavelmente não, eu vou segurar mais esse paciente. Isso é critério médico. O consenso te deixa livre para escolher isso, tá? Olhos com alto risco para hemorragia, pacientes que tomam anticoagulante, lesões muito grandes. E dependendo da droga que você está usando. Por exemplo, o ranibizumab dura menos. Como é que você vai esticar 3, 4 meses? Difícil. Então você pode segurar mais. Até 2 meses, até 8 semanas, né, no caso. Aí depende de cada um. Então você pode seguir alguns critérios que são pequenas exceções no estender do tratamento. Mas, como é, agora eu vou mostrar a volta. Então, a progressão todo mundo já entendeu. Loading dose, continua fazendo mensal até secar, secou. Vê daqui a 6 semanas. Injeta. Vê daqui a 6 semanas. Né? Injetou. Estava seco. Vê daqui a 8 semanas. Está seco. Injeta. Vê daqui a 10 semanas. Viu? Está seco. Injeta. Vê daqui a 12 semanas. A partir daí, a cada 12 semanas, sempre vendo, está seco, injeta. A progressão é essa. Agora, como é que eu volto? Então não está seco, tem líquido. Como é que eu volto no Twitter Exchange? Essa é a principal dúvida que todo mundo tem. E esse artigo de consenso mostra claramente. Se o paciente mostre algum sinal de deterioração, resultado da atividade da doença, esse intervalo tem que ser diminuído para 1 ou 2 semanas, dependendo de uma alteração menor. Dependendo da alteração, esse era um critério, antigamente, se falava em treatment exchange, lá quando se teve o primeiro conceito, era você voltar 2 semanas. Então, eu fui fazendo 8 semanas, seco, injetei. 10 semanas, seco, injetei. Aí 12 semanas tem líquido. O que eu faço? Injeto e mando voltar daqui a 10 semanas. Ou seja, voltei 2. Só que alguns pacientes eram muito graves. Quando eles tinham essa recidiva, era um sangramento muito grande. Então, esse consenso, que algumas pessoas começaram a fazer o quê? A voltar lá para trás e voltar a injetar mensal a cada 4 semanas até secar o líquido e voltar a fazer o acompanhamento e estendendo a cada 2 semanas. Então, qual era o correto? É diminuir 2 semanas só ou voltar para casa, para estaca zero e voltar a fazer mensal? O consenso fez a reunião disso e você tem as duas alternativas. Se o paciente mostrar sinais pequenos, pequena recorrência de líquido, pequeno aumento de líquido no OCT, perda de visão menor que 6 letras, pequenas hemorragias que sejam extrafoveais, você pode voltar 1 ou 2 semanas no acompanhamento, só. Então vai de 12 para 10, ou de 10 para 8, de 8 para 6 semanas, para a próxima avaliação e injeção. Tá? Se a piora é muito grave, ou seja, muito líquido, duplica ou triplica o líquido, perda de visão maior do que 2, 3 linhas, hemorragia subfoveal, aí você volta
para a estaca zero e faz a injeção, vê daqui a 4 semanas. Tem líquido ainda? 4 semanas. Tem líquido ainda? 4 semanas. Não tem mais. 6 semanas. Não tem mais. 8 semanas. E vai assim. Entender essa mudança? Deu para entender as nuances do treat and extend e a regressão. Essa regressão é que é o mais difícil. Deu para entender? Eu vou mostrar no algoritmo. Está bem mais ilustrado. Mas todo mundo entendeu como você volta? Acho que deu para entender, né? Japir, Fala, Nelson. uma pergunta que não quer calar. Na Diga. vida real, tá? Um paciente que seja olho único, você sabe que o outro olho dele, o outro olho tem uma cicatriz, é uma fibrose betina já formada, prognóstico, evolução ruim. E aí você tem um caso desse, tratando de estender, paciente evoluindo bem, e aí numa hora dessa, tem um pouquinho de fluido, volta, você faz mesmo assim? Ou você segura mais de perto o paciente? Como é que é a sua Se eu faço conduta? a progressão como eles mandam, Isso. entra naquele critério que ele fala ali, olho único, né? Ou seja, o outro já mostrou que é ruim. E só tem esse Tá, você já olho. falou, tá. Tá Não, certo. mas eu vou te dizer na prática, até onde eu seguro. Porque eu podia te falar, eu seguro, eu faço mensal, eu seguro até 2 meses. Eu converso com o paciente e se ele topar, eu injeto ele de 2 em 2 meses. É o que eu faço. É o que eu proponho. Você fala, aí, Eu doutor, também não 2 meses, consigo. eu não consigo esticar mais no olho único, não consigo. Eu fico nervoso. Aí se o paciente fala para mim, pô, doutor, tá pesado para pagar e tudo, aí, então, o senhor falando, tá bem, tá estável, quer esperar um mês? Aí eu vejo daqui a um mês. Invariavelmente, Nelson, quando chega no mês seguinte, o cara tem um cistinho, ou então ele mesmo já vem, doutor, esse mês está melhor para mim, vamos Acho que fazer de piorou a novo? visão. O próprio paciente, ele tem medo, Com entendeu? certeza. Quando ele vê o macro A da evolução do outro doença, olho todo. cara, não é difícil convencê-lo a fazer. Não, Então, com quando é olho certeza. único, no caso, como você falou agora, eu tento esticar no máximo até 8 semanas. Alguns poucos eu estiquei mais, cara. Principalmente quando o paciente não podia fazer por questão financeira. Mas não porque ele não quer. Entendeu? O Isso Japi, aí. parece que Fala. o caso mais grave, então, quando você volta, né, tirando o caso mais leve que volta poucas semanas, o caso mais grave quando volta lá para o começo, fica quase depois como um PRN para depois começar uma extensão, Treat and Extend ou não? Não, vou te corrigir. PRN, não. Porque você não vai tratar ele só se ele piorar. Entendi. Eu quis dizer assim, acompanhamento mensal e tratando, né? Não Isso. é PRN, é o contrário. Agora uma outra dúvida. Mensal que você quis dizer. Exatamente, é o Ah, de acompanhamento mais porque, próximo. porque o PRN consiste em, você pode no PRN ver um ACT e decidir não tratar. Isso não existe no Treat and Extend. Toda vez que você vira o paciente e fizer o ACT, você trata. Quem vai determinar o tempo que ele volta é você. Mas toda vez que ele voltar, você trata. Entendeu? Uhum. E outra coisa, e quando volta, uma outra dúvida que alguém pode ter, se tiver, eu já vou tirar agora. Quando você volta lá na estaca zero, nesses casos de piora maior, você não volta a fazer o loading dose, não, tá? Então volta para 3 iniciais. Não. Você volta a fazer mensal até secar. Esse é um erro comum também. Muita gente fala, na Treat and Extend, quando piora, você volta a fazer 3 doses direto. Depende. Eu volto, aí faço uma. Aí no segundo mês, tá seco, eu estico 6. Não precisa fazer loading dose de novo. Entenderam? Você volta a estender 2 semanas. Uhum. É isso. Você não volta para o loading dose, não. Você volta para o mensal. É isso. Japi, Oi. por exemplo, eu queria tirar uma dúvida. Na DMRI e na retinopatia diabética, que são quadros crônicos que você imagina, espera que vão ficar com líquido durante, sei lá, alguns anos pelo menos, né, recorrendo. Mas e quando você tem uma oclusão, sem ser oclusão de veia central, que também costuma ter mais ou menos esse estilo, uma oclusão de ramo com edema macular, e você vai fazer o treat and extend. Por exemplo, se tiver seco, sei lá, 6 meses direto, você considera parar e acompanhar a cada 3 meses, 4 meses, enfim? Perfeito. Eu ia falar no final, mas você acabou com a minha surpresa, então eu vou falar agora. Mas tô brincando, Raquel, muito boa pergunta.
não tem treat and extend de até 2 anos para oclusão de ramo, porque a doença é benigna, evolui rápido. Sim. Então não tem nenhum estudo que tenha sido feito porque não é necessário. Você faz até você não ver sinais angiográficos ou no OCT de lesão residual. Você faz um OCT e um fundo de olho, uma angiografia. Não tem vazamento, não tem hemorragia, não tem mais nenhum tipo de liberação vascular, entendeu? Não tem nenhum sinal de vasculopatia. Acabou. Acompanha, entendeu? Não precisa Sim, ficar sim. injetando direto, não. Mas aí você faria treat and extend para uma oclusão de ramo? Dependendo da oclusão, sim. Algumas oclusões, quando você vê visão boa, 20/40, edema pequeno, eu faço PRN. Entendeu? Em princípio, vez dois. Quanto mais leve o caso, mais ele te permite o PRN. Por quê? Porque você pode acompanhar esse paciente de perto. Agora, o PRN que eu vejo paciente todo mês. Até ele ficar estável. Você entendeu? Agora, num Sim, cara, sim, entendi. um cara que já é crônico, que eu sei que nunca vai acabar, DMRI e diabetes, em alguns casos de oclusão de veia central, eu vou ver ele para o resto da vida. A doença não vai acabar. Então, se eu tiver uma maneira de colocar o cara para vir daqui a 4 meses, em vez de todo mês, pro resto da vida, é uma maneira de fazer o treat and extend, entendeu? É bem melhor para ele, né? Oclusão de ramo não se comporta igual. Sim, sim. Tá? Por isso até que eu estava com essa dúvida. Eu ia falar no final, mas você estraga prazer, cortou meu barato. Foi mal. Não, tô brincando. A pergunta foi ótima e foi bem aplicada. Isso vale para... Acho que foi a Mariana que perguntou, isso vale para miopia, tá, Mariana? Que a alta miopia, o alto míope é alto míope pro resto da vida. Mas a doença neovascular do alto míope uma hora para. Então, é a mesma coisa. Eu vou seguir ele no começo, fazer as 3 doses iniciais e vou esticando o máximo que eu posso e chegar um momento que eu não veja mais nenhum sinal neovascular, eu paro e acompanho ele. Mas foi a Mariana que perguntou, se eu não estiver errado. Então, vale para miopia também. São doenças de bom prognóstico. Então, considerações finais. Eu vou mostrar os gráficos depois. Embora você tenha alguns concerns, algumas discussões em relação ao desenvolvimento potencial de atrofia geográfica, como o estudo 7-Up, que foi feito a partir dos pivotais o Marino e o Anchor, depois de 7 anos de acompanhamento, que se falou muito que se você injetar demais, você pode levar a atrofia geográfica. É muito variável, eles englobaram no Marino Anchor todos os tipos de neovase, inclusive a REP, que é muito mais indutora de atrofia geográfica. Né? Isso eu vou falar amanhã, atrofia geográfica é um termo que a gente já não fala mais, né? Atrofia macular, isso fica para a aula de amanhã. Esse consenso de 2015 ainda não foi feito antes do consenso de degeneração macular que eu vou falar amanhã. Tá? Tudo é novo. Então, o painel de consenso de treat and extend viu que isso não chega a ser um fator tão ruim, efeito tão negativo, que você tenha que subtratar. Você tem que tratar, mas não precisa fazer mensal. Os pacientes naquela época fizeram mensal. Então, o treat and extend você vai regulando e os pacientes que fazem mais injeções têm uma qualidade visual melhor no final da história. Aqui ele fala um pouco dos outros estudos que estavam também em andamento e tudo mais. E aqui, ó, deixa eu ver se eu vou achar aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Alguns estudos, por exemplo, o TREX, que é um de treat and extend para edema macular diabético, já foi concluído, mostrou que o treat and extend é superior ao PRN. O Atlas, que foi feito com a Aflibercept, também mostrou superioridade ou não inferioridade do treat and extend em relação ao regime fixo do VIL, do 1 e do 2, em pacientes com DMRI. O TREND, que foi feito em relação ao ranibizumab, foi um estudo fase 3 também, que mostrou que não tinha inferioridade, ou melhor, a não inferioridade do treat and extend em relação ao regime fixo. Aqui tem o RIVAL, que o Nelson acabou de descrever, que é para retinopatia diabética, que mostrou, porque está ao contrário, estou virando aqui, era uma comparação do ranibizumab com a Aflibercept, e os dois se comportaram bem no regime de treat and extend, tá? Uma ligeira vantagem para você esticar em número de injeções para a Aflibercept, porque a gente sabe que a droga dura mais. Bom, finalizando, né? O consenso sugeriu então que o approach do treat and extend reduz o risco também de aumento de pressão ocular, porque você não está injetando toda hora, tá? Mas o PRN tem menos indução, porque lógico faz menos. Uma coisa importante, ó,
mais estudos são necessários para determinar se alguns olhos estão num risco maior de atrofia macular, antiga geográfica. A gente já discutiu N vezes, coroide fina, reticular pseudodrusen, que a gente já sabe que o nome hoje correto é depósito turosanoide subretiniano, e isso eu vou falar amanhã, e a presença de neovaso tipo 3, que é o RAP, né? Que a gente sabe que tem retina mais fina e coroide mais fina, por isso que induz mais atrofia. Então, esse paciente você tem que também tentar ser menos agressivo, tentar fazer menos injeções, se for possível. Bom, vamos lá. Aqui ele fala só no final. Aqui ele fala dessa tabela das vantagens e desvantagens do Treat and Extend para o PRN. Tá? Basicamente, a desvantagem do Treat and Extend é que você não tem um critério ainda de parada para as oclusões vasculares, acabamos de falar nisso. Né? Você tem que ir fazendo, a não ser para a oclusão de ramo, que não se faz eternamente. Você ainda tem evidência científica limitada, né? Porque não tem um RCT nível 1 de evidência, mas isso tudo está andando. Você tem uma chance maior de eventos adversos, porque você está fazendo mais vezes, mas é muito pequeno. Um risco maior de atrofia, interrogação. E você pode estar tratando, né, super tratando alguns olhos, mas na verdade você está deixando de subtratar a maioria deles. Mas o grande resto são as vantagens, né? Você melhora a qualidade visual, menos recorrência, é melhor para o sistema em geral, o paciente fica muito mais satisfeito. E aqui só um outro fator, antes de mostrar o algoritmo, eles fizeram uma pesquisa dos beneficiários do Medicare, do sistema de convênios americano, 459 mil pacientes, a frequência de pacientes, a frequência de injeções anti-VEGF ainda era menor do que é recomendado em vários estudos, porque 71% dos pacientes até 2 anos, eles largavam o tratamento. Porque é dureza, né? O paciente tem que fazer todo mês, ou mesmo fazendo Treat and Extend. Então, não é coisa do Brasil só não. Mesmo lá, 71% dos pacientes largam o tratamento. Tá? Só para a gente saber. Fala. Até no painel, né, que teve da SBRV, comentou sobre isso, né, que a questão não era nem só financeira, né, não era só financeira. Parece que o acompanhamento é difícil porque é muito recorrente, ficar voltando. O paciente às vezes acaba não melhorando a visão, ele acaba descrente do tratamento, ele perde o acompanhante que levava ele, aí para de ir no acompanhamento normal, e uma série de coisas, entendeu? Só um segundinho. Pronto. Então vamos para o algoritmo. Tá? Vou aumentar aqui. Esse é o algoritmo. Todo mundo que tiver o artigo, releia o algoritmo. Quem não tiver, olha aqui na tela e siga o algoritmo, tire foto. Quem só sai daqui hoje da discussão entendendo esse algoritmo, beleza, vai discutir em qualquer congresso, qualquer reunião de retina, vai entender perfeitamente o que é Treat and Extend e poder criticar quem fala errado ainda. Tá? Começou. Fez o tratamento mensal até a resposta máxima. Qual é a resposta máxima? Resolução completa do líquido, não ter hemorragia nova ou nenhuma redução a mais do líquido intra-subretiniano, ou seja, estabilizou. Essa é a resposta máxima. Chegou nela, resposta máxima atingida, doença estável. Estenda o seu tratamento em 2 semanas, ou seja, de 4 semanas passa para 6. Continuou, 8 semanas. Continuou, 10 semanas. Continuou, 12 semanas. Era o máximo até aqui. Pode ser 14, pode ser 16, principalmente se for o Eylea hoje em dia. Então, até 16 semanas, aumentando a cada 2 semanas, sempre tratando nesses intervalos, tá? Guardem bem isso. Treat and Extend, você trata toda a visita que você faz. Então, fez lá o OCT, tá seco, não importa, retrata. E estica 2 semanas para ele voltar. Tá? Guardem isso sempre. Não é assim, viu o OCT, tá seco, volta daqui a 8 semanas e não trata. Tá errado. Isso é samba do crioulo doido. Treat and Extend você trata sempre. Critérios primários de extensão. Estendeu 2 semanas. Não tem fluido? Continua bem? Continua fazendo. Não tem pad aumentando, nem diminuindo e tudo? Vai ter uma hora que o paciente vai chegar. Será que ele vai chegar num critério de suspensão? Isso ainda falta estudo. Tá? Aí o próprio médico, como a gente falou das oclusões, por exemplo, as oclusões de ramo, aí o médico vai determinar. Chegou um ponto que ele falou, pô, não tem mais sinal aqui de atividade, eu paro. Para uma doença
DMRI, o diabetes, provavelmente a gente não vai chegar nesse ponto, tá? Então, esse é o mundo ideal. É o cara que secou e você vai fazendo a cada 2 semanas até chegar nas 12 ou 16 semanas. Estendeu o máximo até 12 semanas. Considere a natureza da doença, né? E o intervalo que você vai fazer. Se ele tem DMRI, se ele é monocular, se ele tem alto risco de hemorragia porque tomou anticoagulante, e se ele está usando um ranibizumab, por exemplo, que tem um efeito curto. Você pode esticar até 12 semanas, ou como eu já falei, até 8. Quem manda é você. Mas então aqui é a resposta máxima atingida. Piorou. Em qualquer momento aqui, ó, piorou. Você tentou esticar, e aí você tem que avaliar se teve uma mudança pequena ou uma mudança grande. Se o paciente você está esticando 6 semanas, 8 semanas, 10 semanas, tratando sempre, 12 semanas, aí chega um determinado momento que ele, tem uma lâminazinha de fluido aqui pequena, 50 micras, não tinha. Uma hemorragiazinha pequena, que não é foveal. Ele piorou 4 letras aqui, uma linha do Snellen, 5 letras, que até 6 ele considera. Volta 2 semanas. Em vez de mandar ele voltar daqui a 12, manda ele voltar daqui a 10. E trata de novo. Entenderam? Agora, se ele tiver mudado muito, aumentou muito o líquido, a membrana voltou com vontade, piorou muito a visão, hemorragia foveal, volta lá para o início, faz injeção e manda voltar daqui a 4 semanas. Aí, não secou? Injeta de novo em 4 semanas. Não secou? Injeta de novo em 4 semanas. Estabilizou? 6 semanas. Estabilizou? 8 semanas. E vai nessa. O Treat and Extend é um regime customizado. É um regime que depende do paciente. Entendeu? O mensal é receita de bolo. É mandar o paciente voltar do mês e injetar. Não quero nem saber. Não quero nem olhar para a cara dele. O PRN é customizado demais. O paciente está em casa e não sabe às vezes que piorou. Então ele perde ao longo do tempo. Então o Treat and Extend é um customizado que você consegue acompanhar mais de perto. Todo mundo entendeu o algoritmo? Acho que tem alguma dúvida aqui. Esse algoritmo aqui é aplicável para vasculopatia polipoidal? Gabriel, válido para qualquer algoritmo de degeneração macular. Seja membrana tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Tipo 1, aneurismática, é a polipoidal. Então, tratar e estender para polipoidal vale. Tá? Qualquer degeneração macular. O Fred perguntando, além da membrana miópica e oclusão de ramo, tem alguma outra patologia que você prefere o PRN, considerando muito ideal? As patologias raras, estriangioide, estrofias maculares que têm membrana associada, coroidite multifocal com membrana associada, todas essas são PRN, porque elas são membranas de bom prognóstico, são raras inclusive, entendeu? Todas essas eu faço PRN de início, porque não tem nenhum trabalho que mostre que o Treat and Extend é favorável, até porque não vai ter, porque são doenças raras, principalmente você vai conseguir um N grande para provar alguma coisa, tá? Alguém perguntou, desculpa, você falou, tá tudo, conta com 12 semanas, trato, o paciente volta quando menos, calma aí, você falou, tá tudo bem, volta com 12 semanas, trata, aí o paciente volta quando menos, daqui a 12 semanas, se o paciente estiver bem, ele volta a cada 12 semanas e tratando, enquanto ele estiver bem. Se ele der uma recaída, você volta 2 semanas ou volta até 4 semanas, dependendo da piora, como eu mostrei aqui. Então, limitações do estudo. Não é um estudo, é uma combinação de vários trabalhos feitos por um grupo de experts, mas nenhum dos trabalhos, como eu já citei, era nível 1 de evidência, era pivotal. Não temos ainda um estudo pivotal para aprovação de droga, mas não temos um estudo nem pivotal e nem não pivotal, com nível 1 de evidência que mostra que o Treat and Extend é o regime, mas várias evidências mostram que ele é o regime de escolha atualmente. E ele é prático e realístico, ou seja, ele nem enfatiza demais o número de injeções que você tem que fazer demais e nem ele subjuga o líquido. Ele leva em consideração que você pode ter um pouco de líquido. Não tinha. Antigamente era tem líquido, tem que tratar. Hoje em dia ele já leva em consideração o estudo fluid, que permite até uma certa quantidade de líquido como considerado estável. Tá? Então, nem sempre OCT seco é sinônimo de OCT ideal. Alguns pacientes não vão ter nunca OCT seco e você pode conviver com eles esticando o tratamento. Todo mundo pegou, é árduo, né, para falar, é meio cansativo para tentar ser claro, mas eu espero que eu tenha sido. Japir, eu não sei se você estava na discussão de casos que teve
lá do Greyhound, que teve uma série de pessoas, um monte de gente. Eu vi uma parte, mas não aguentei ver até o final. Uma galera enorme, né? Aham. E aí o Amin, se não me engano, que é lá do Canadá, lá de Calgary, Como é que era? o pessoal estava falando de Treat Extension, e aí ele falou um termo lá que eu não me lembro agora. A gente poderia mudar o nome para Treat, não sei o que, eu não me lembro agora. Mas, na verdade, eles estavam falando que essa quarentena, vamos dizer assim, com a não ida dos pacientes, né? Muito paciente não foi, postergou visita, está mostrando que o Treat Extend é um tratamento que funciona, porque o paciente não está indo lá todo mês, né? Ele está indo mais espaçado e os pacientes estão controlados. Foi mais ou menos isso que quis dizer, entendeu? E é o que a gente vê. Customizado, né? É o customizado. É o que a gente vê, é o customizado mais restrito, né? Mais em cima, mais rédea curta. Entendeu? É o ideal. É a prática, na prática todo mundo consegue fazer, nem sempre, mas eu canso de falar isso, eu falava só com os residentes, agora falo nesse grupo que me orgulho de estar acompanhando as discussões e de estar gostando. Você pode não ter o paciente na tua mão para você ter que fazer sempre, né? Você tem o paciente ideal ou o regime ideal, assim, os seus pacientes são ótimos e você pode tratar sempre com o Treat and Extend. Pode não ser a sua realidade, mas você tem que saber o conceito correto. A Mihaly está falando aqui, Treat and Observe, tá certo, é o termo que ele usou, que o Amin usou, Nelson. Treat and Observe, mas observe tratando, entendeu? É o termo que eles usam. Na verdade, não é nem um PRN e nem um Treat and Extend tão rígido que eles sugerem, mas que é o termo que eles estão... É um termo novo, mas que, na verdade, é tentar um misto de Treat and Extend, você pode esticar mais do que as 2 semanas. Entendeu, Mihaly? Na verdade, não é só observar, é retratar, mas esticar mais, e a pandemia está mostrando que às vezes dá para esticar mais. É isso que eles quiseram dizer. Mas o que eu estava falando é esse conceito, é fundamental saber o conceito certo. Porque não adianta você ouvir o termo e falar, beleza, Treat and Extend, então beleza, eu trato e estendo. Quanto tempo? Quando é que você volta atrás? Quando é que você pode expandir? Qual tipo de paciente você expande? Volta menos, volta mais? Entendeu? Para falar que tem Observe and Plan, tem um monte. Cada um vai ter um termo, né? Mas todos derivados da observação do Treat and Extend. Japê, então, assim, a minha realidade é paciente de convênio, né? Então, isso, retorna, faz o ACT, se tiver seco, injeta. Então, a logística não é tão simples assim, né? De estar no consultório fazendo o ACT e ir para o centro cirúrgico para injetar, porque eu injeto no centro cirúrgico. Certo. Mas é isso que você falou, assim, né? A gente ter na cabeça o que é o certo. Voltou a estar seco, programa aplicação. Mas em relação ao convênio, eu tenho um laudo, né, que a gente criou em relação aos termos do Treat and Extend e a gente tem tido sucesso, não tem problema. É caso a caso. Tem gente que consegue. Eles estão liberando mesmo, a gente faz um laudo dizendo que estava tendo muita recidiva, que a gente decidiu fazer esse protocolo e os convênios estão liberando. Não tem tido problema, não. Legal. Mas foi ótimo, muito bom, parabéns. Que bom. Eu tenho uma dúvida. Você chegou até 12 semanas e aí o paciente piorou. Você vai tratar e pedir para ele voltar com 10. Piora pequena. Certo. E aí nessa volta com 10, ele piorou. Você desce para 8 ou mantém no 10? Depende da piora e depende... boa pergunta. O paciente estava com 12. Aí você viu lá uma hemorragia extrafoveal. Aí você manda ele voltar, injeta e manda ele voltar em 10. Tá? Aí ele voltou com 10. Aí você olhou. Ainda tem hemorragia extrafoveal. Ou tem líquido pequeno subretinano que não tinha. Eu trato. Piora pequena, né? Menor, né? Daqui do algoritmo seria menor. Então, aí eu trato. Mando ele voltar daqui a 8. Então você reduz. A cada 2. Então, mas mesmo sendo pequena, você reduz, ao invés de você manter no 10 ou... Pequena ou grande, é piora. É a atividade. Então volta. Entendi. Você só não volta para trás se tiverem os mesmos sinais que não pioraram
Ou alguma melhora. ou se melhorou. Uhum. Entendeu? Boa pergunta. É uma situação Tô que eu fazendo, acho que eu não falei. eu tô fazendo um esqueminha aqui com as injeções eu vou te mandar, vai ficar legal. Então é isso. O Treat and Extend, qual é o conceito correto? É o conceito do consenso que está aí no artigo. Não sou eu que estou falando, é o consenso. É só questão de entender o algoritmo que eles fizeram. Pronto, aí todo mundo fala a mesma língua. Entendeu? Vocês ainda vão ver muito gente que ainda cita errado o Treat and Extend. E aí, justamente nessas horas, você vai parar e falar assim, pô, mas não é, o Treat and Extend pelo consenso é tal. Então, o que ele está fazendo é um PRN. Olha, o que ele está fazendo é um PRN cortado, é um Treat and Extend furado, misturado com PRN, é isso. E aí, às vezes, quando você quer ter uma comprovação de um tratamento, saber qual foi o regime tratado corretamente, até para você poder embasar o teu tratamento para o paciente. Certo? Tem uns que fazem a misturada de tudo que é tratamento, né? Tem dia. A gente vê isso, né, Nelson? PRN estendido. Tem tudo, cara. Só que aí chama de PRN ou de Twitter, tem coisas que não são exatamente aquilo. Então não dá, aí você não pode comparar, você não pode tirar nenhuma verdade daquilo. Entendeu? Ah, meu paciente não melhorou, eu fiz o Twitter Extend, mas o meu paciente piorou, eu tive que fazer várias vezes. Como é que você fez? Ah, fiz assim, assim, assim. Você fez errado. Aí bota a culpa no remédio, bota a culpa no Twitter Extend. Marina, perguntando aqui, quando eu volto do início, ou sempre só reduz duas semanas? Não. Se reduz a cada 2, Marina, se a piora for ou uma hemorragia extrafoveal, ou se você tiver uma quantidade pequena de líquido novo, seja intra ou subretiniano, ou se você tiver uma piora de visão menor do que uma linha, ou 6 letras. Tá? Quando você tem uma piora maior do que 6 letras, uma quantidade muito grande de líquido subretiniano ou intrarretiniano nova, ou hemorragia subfoveal, você volta para o início. Entendeu? Agora, vejam bem. Eu expliquei tudo. No Twitter Extend, nada, Marina. Eu expliquei tudo. Essa parte do 2 semanas voltando ou voltar para o início é uma sugestão do consenso, ok? Se você for mais radical e toda vez que alguém piorar você quiser voltar para o início, você pode. Você não está errado. O que está errado é você voltar 2 semanas só se o cara tiver uma baita hemorragia subfoveal. Entenderam? Uma coisa assim, eu quero ser radical e voltar todo mundo para o início. Você está injetando mais e pode estar super injetando. Mas não está errado. É uma sugestão deles que para casos intermediários você só volte 2 semanas. Esse é o protocolo. Mas é uma sugestão. Mas sugestão é baseada em estudo, né? Então, assim, você Estudo, estaria lógico. verdade, né? É uma sugestão muito boa, que eu sigo. Mas não está errado você voltar para estaca zero, em Uhum. qualquer caso. Não está errado. Mas talvez você esteja injetando a mais. Super tratando e não subtratando. Show de bola, Japi. Muito bom, excelente. Então, beleza. Mais alguma dúvida aí? Não. Excelente, Japinha. Eu Vou vou. ver os Manda aí, artigos. Nelson. Manda para Tá. mim. Eu vou ver se eu vejo. No final do dia hoje, eu vejo então amanhã cedo, eu Tranquilo. te mando. A gente seleciona. Tá? Você já tem alguma coisa para quinta? Não. Aí você queria para pegar para quinta mesmo? Não, eu tenho, mas eu tenho um monte. Se você Tá. mandar um legal que eu falei, esse aqui é maneiro, vamos discutir, eu boto na frente. Eu vou ver aqui. Eu estava pegando ontem, tentando fazer um file dos artigos todos que eu tinha visto, aí eu vou ver o que tem aqui que eu acho interessante para poder adicionar ali para eles. Excelente. Tá? Excelente. Manda aí para mim. Então, tá já. Valeu, galera. Muito bom. Galera, Abraço pra amanhã todo mundo vendo Japinha à noite.